Meus amigos, nesse vídeo nós vamos fechar o nosso Business Model Generation Canvas e vamos trabalhar com a estrutura de custos do seu modelo de negócio, ou seja, de que forma nós podemos pensar estrategicamente os custos para suportar as vantagens do seu modelo de negócio. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, vamos lá! Bem, meus amigos, então chegou a hora de a gente avaliar o último elemento do nosso Business Model Generation Canvas, a estrutura de custos, né? Esse nosso olhar um pouco teórico, né? Explicando para vocês aí os detalhes da construção do modelo de negócio, tão importante hoje em dia, que nos permite aí testar as nossas ideias antes de pôr dinheiro e muitas vezes correr riscos desnecessários. Então, no que tange a estrutura de custos de um modelo de negócios, a abordagem do Canvas é muito focada no conceito de estratégia competitiva do Michael Porter. Ou seja, a gente tem um olhar focando a ideia em termos de custos direcionados pelo custo ou custos direcionados pelo valor. O que é isso, pessoal? Então, ele está separando, né? O Osterwald está separando aqui as duas possibilidades de estratégias competitivas. Então, nós temos, por um lado, aquele tipo de modelo de negócio que é orientado pelo custo, ou seja, ele vai ter um foco muito voltado pela liderança em custos. Ele vai ser um modelo de negócio voltado para economizar, voltado para ser uma estrutura totalmente enxuta. Nesse tipo de modelo de negócio, o foco vai ser na estrutura de menor custo do setor. Ou seja, você vai ter que pensar o seu modelo de negócio pela seguinte lógica: como você não tem condições de bater os seus concorrentes em termos de qualidade, você vai tentar superá-los em termos de custos. Então, mesmo praticando um preço bem competitivo, você vai ter um lucro maior que seus concorrentes. Por quê? Porque a tua estrutura de custos é mais enxuta. Então, se a gente fosse desenhar aqui essa estrutura, seria uma coisa mais ou menos assim. Esse é o custo geral do setor, esse é o preço praticado em média no setor pelos concorrentes em termos do produto. Aí, quando você olha o seu custo, você tem um custo menor que o dos seus concorrentes. Logo, esta diferença aqui vai ser a sua vantagem competitiva, gerando para você um lucro maior que o dos seus concorrentes. Então, em suma, né, para facilitar a análise, seria mais ou menos isso. Então, a estrutura voltada para custos. Quase sempre, pessoal, essa estrutura voltada para custos, ela vai ser uma estrutura muito forte em automação. O uso de tecnologia, né? Você não pode buscar ali uma folha de pagamento muitas vezes muito pesada. Você vai ter que estar focado na redução de custos. Bem, a segunda forma aí da gente pensar a estrutura de custos é voltada então pelo valor. Quando é voltada pelo valor, significa que você vai buscar um diferencial. Essa é a lógica. E ao buscar um diferencial, você vai precisar aplicar mais recursos. Você vai ter uma estrutura de custos maior. Então, provavelmente, você vai ter máquinas, equipamentos, pessoas e processos, matérias-primas, insumos, etc., de um valor agregado um pouco maior, logo a tua estrutura de custos vai ser mais elevada. Só que da mesma forma, olha o que acontece, pessoal. Você consegue agregar um valor maior que seus concorrentes. Então, quando você olha a estrutura de custos, essa parte de custos aqui, ela vai ser praticamente igual à dos concorrentes. Só que quando você analisa a sua capacidade de cobrar mais caro, a geração de valor econômico superior, você vai notar que enquanto você está cobrando um preço cheio, seus concorrentes muitas vezes estão cobrando preços menores. Então, por essa diferença, a sua margem de lucro é superior. Ou seja, em um modelo você tem a margem de lucro vinda do custo, no outro modelo você tem a margem de lucro vinda do valor percebido pelo cliente. Lembrando que lá na nossa primeira aula nós tivemos todos os detalhes de como trabalhar um modelo de negócio agregando valor. Todas as possibilidades de agregação de valor. Então você tem que decidir, tá? Como estrategista, posso garantir para você que isso aqui é uma decisão, tá? Qual você vai adotar?
Qual modelo de negócio é mais interessante para você? Um modelo de negócio voltado para custo, porque você não consegue vender mais caro, ou um modelo voltado para vender mais caro, porque você é orientado pelo valor? A estrutura de empresa para esta estratégia é uma: recursos e capacidades melhores. Se são melhores, são mais caros. Recursos e capacidades mais baratos. Então essa é a decisão. Você não pode querer ter um produto de alto valor agregado trabalhando com recursos mais baratos. Não tem como. No início de um negócio é uma decisão tola. Você vai quebrar a sua empresa se você fizer isso. Ou você vai pelo lado do custo, ou você vai pelo lado da agregação de valor. Beleza, como fica então a estrutura de custos? Como a gente já sabe, inclusive aqui no canal temos aí vídeos muito bem detalhados sobre a estrutura de custos, mas nós temos os custos fixos de um modelo de negócios, que são aqueles custos que, independentemente da quantidade que a gente vai produzir ou vender, eles continuam exatamente o mesmo. Então normalmente água, luz, aluguel, folha de pagamento. E aí nós temos os custos variáveis, são aqueles custos que vão variar conforme a quantidade produzida. Então podem ser matérias-primas, insumos, tributos, transportes, embalagens, né? São elementos que quanto mais eu vendo ou mais eu produzo, maiores são os meus custos. Aí claramente, pessoal, quais são as formas que a gente tem para reduzir custos? Lá no nosso vídeo anterior, nas parcerias principais, a gente viu a ideia de fazer uniões, fazer parcerias estratégicas para gerar economia de escala, ou seja, a gente pode reunir com os nossos concorrentes e cooperar com eles em compras. A gente ganha poder de barganha em compras, a gente consegue economizar nas compras. Também podemos buscar diferenciais para redução de custos em termos de economia de escopo. Como funcionaria isso? Seria mais ou menos eu ter a capacidade de produzir 2 produtos em uma mesma atividade. Então, eu faço 2 coisas com a mesma atividade. Às vezes, essa segunda atividade, a primeira atividade, digamos assim, seria a nossa atividade primária. Seria, por exemplo, produzir um combustível. E o resíduo dessa produção de combustível é uma forma de uma graxa. E aí eu consigo aproveitar essa graxa como um novo produto, e esse subproduto é um produto que é lucro líquido. Por quê? Porque ele seria descartado. Então, como é que você vai pensar nisso aí? Dá para aproveitar alguma coisa? Outra forma de economizar, e aí pensando até em termos de custos fixos também, sinergias, né? Ou seja, eu posso ter modelos de negócios baseados na junção de 2 empresas. Por exemplo, no caso das 2 empresas, um departamento de compras compra para as 2. Um departamento de vendas vende para as 2. Um departamento de RH faz a gestão de pessoas das 2. Então eu tenho sinergias. E as parcerias a gente já viu. Então, meus amigos, você tem que buscar um sistema de estruturação dos custos, onde sempre no início de um negócio você tem uma redução de custo fixo. Se você está pensando em comprar uma máquina, por que você não começa locando essa máquina? Para quê? Para que você gere custo variável e não custo fixo. Então você pode, por exemplo, começar muitas vezes terceirizando certas atividades, gerando custos variáveis e reduzindo custos fixos. A gente costuma dizer o seguinte: custo fixo mata a empresa. Custo variável, ele vai consumir no seu lucro, mas ele não te quebra de cara, porque ele depende das vendas. Você vendeu, você vai ter que pagar. Aqui não. Você muitas vezes nem vendeu e tem que pagar. Então, muita atenção, muito cuidado. Então, para fechar, o que seria a empresa voltada para a questão do escalável, né? Na área das startups, isso está muito em voga, né? O escalável. Como funciona o escalável? O escalável, meus amigos, significa que a empresa consegue aumentar significativamente suas vendas sem aumentar seus custos fixos significativamente. Então, através do uso da tecnologia, né, e muitas vezes serviços de terceiros, você consegue
aumentar as vendas absurdamente e a estrutura fixa ainda continua enxuta. Se você tem um patamar hoje de custo, que seria esta coluna aqui, quando você tem um certo volume de vendas, mais ou menos nesse nível aqui, né? Estas são as vendas, este é o custo. Você pode subir as vendas muito, você dobra as vendas e o custo sobe só um pouquinho. Então, quando você compara essa diferença nas vendas com a diferença nos custos, você percebe que você aumenta mais vendas do que custo. Isto é empresa escalável. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Nos vemos na próxima aula.